Big Techs, grande mídia, o tempo todo a gente está ouvindo que eles estão nos manipulando, que eles têm um poder gigantesco. E isso é verdade. Mas e se eu falar para você que essa história tem dois lados, hein? Que na verdade é igual uma moeda, que você pode estar sendo manipulado sim, mas na verdade tu pode passar a ser o grande influenciador dessa história. Qual lado você vai escolher? Quando a gente começa a falar de Big Techs, é importante saber do que a gente está falando. São as grandes empresas de informação, de alta tecnologia. A grande maioria delas surgiu lá no Vale do Silício, na Califórnia. Algumas começaram na década de 70, um evento relativamente novo. Era essa coisa de empresas gigantescas, grandes potências, não é uma novidade na história da humanidade. Houve várias empresas ainda maiores, que também exerceram grande influência no mundo. A gente tem, por exemplo, a Saudi Aramco, que vale 3,6 trilhões de dólares. Uma empresa de petróleo, extração, lá no Oriente Médio. Se a gente voltar lá para trás, a gente tinha a Companhia dos Mares do Sul, que chegou a valer 4 trilhões em valores atuais. 4 trilhões de dólares. Uma empresa de comércio. Ou então as famosas Companhias Holandesa das Índias Orientais, que chegou a valer 7,4 trilhões de dólares através, na época, da especulação dos bulbos de tulipa, que na época fez uma bolha que estourou. Essas grandes empresas, muitos recursos, já tinham influência no mundo, moldaram a ideia dos povos, só que antes essas empresas não tinham como objeto a informação. Hoje, as grandes empresas são essas que utilizam você como esse produto, as tuas ideias como produto para enriquecê-las. Isso faz delas muito mais poderosas do que as empresas do passado. Essas empresas, as Big Techs, elas podem ser resumidas aquilo que a gente chama de Big Five, que são as 5 maiores empresas de alta tecnologia e informação, que é a Apple, a Microsoft, o Facebook, a Amazon e o Google. Essas 5 empresas juntas valem aproximadamente 3 trilhões e 400 bilhões de dólares. Para comparar mais ou menos, o Brasil, em um ano inteiro, tem o seu PIB calculado em aproximadamente 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Essas empresas juntas valem mais do que o dobro de tudo que o Brasil produz ao longo de um ano. Daí já dá para você entender como é que é esse potencial de influência através do dinheiro. Só que a gente tem que entender por que eles influenciam tanto e qual é o risco que isso traz para a nossa sociedade. Essas empresas, elas foram, a grande maioria delas, construídas, idealizadas pelos chamados baby boomers, que nasceram ali na final da década de 50, da década de 60, e influenciados pelas ideias hippies da década de 60. Ideias de globalismo, interação dos povos, pacifismo. O que, se você pensar, não tem nada de ruim, se não houvesse uma grande diferença entre o desenvolvimento das sociedades orientais e o desenvolvimento das sociedades ocidentais. Os valores que sustentam a sociedade oriental são absolutamente diferentes dos valores que sustentam a sociedade ocidental. E é por isso que a democracia ela é muito mais desenvolvida no Ocidente do que no Oriente. E isso faz com que elas sejam praticamente heterogêneas. Não podem ser misturadas, a não ser que exista um interesse que sobreponha os interesses culturais das respectivas sociedades. E tem uma coisa que efetivamente supera a curto prazo o interesse cultural, que é um interesse de longo prazo, e o nome disso é dinheiro. E o que tem a ver o fato desses idealizadores, desses fundadores dessas empresas terem crescido com essas ideias mais globalistas, mais à esquerda? O que isso tem a ver com a censura que a gente está verificando e estão presenciando hoje nas redes sociais? Nas redes sociais e, na verdade, perpetradas por grande parte dessas empresas. É o fato de que
Esses fundadores escolheram os seus líderes, os seus diretores, baseados naquilo que eles acreditavam. E esses diretores também escolheram seus funcionários através dessa visão de mundo que eles tinham. Então hoje essas empresas, elas são só comandadas por pessoas que têm pensamento mais à esquerda e mais globalista. As pessoas que trabalham nela, na sua grande maioria, pensam assim, acreditam nisso. E isso faz com que elas tenham essa visão de que o que está sendo falado diferente do que eu acredito é mentira. Então eu tenho que dizer que é fake news e eu tenho que censurar. Senator, let me say a few things about this. First, I understand where that concern is coming from because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. E isso não acontece só na iniciativa privada, também acontece no serviço público. Porque os concursos públicos também acabam direcionando os seus quadros para um certo tipo de pensamento. Porque algumas pessoas têm o poder de fazer as provas, corrigir as provas e acabam selecionando candidatos que pensam de forma semelhante a eles. É por isso que a gente tem algumas carreiras que são mais punitivistas, outras são mais progressistas, outras são mais garantistas, outras pensam mais para o público, outras vão contra os empregadores. Então, isso acaba sendo uma tendência e isso é muito ruim. É ruim porque você acaba pegando uma ideia, um direcionamento, acaba gerando uma hegemonia de discurso que é ruim para todo mundo porque acaba gerando censura. E censura não é bom para ninguém. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Agora que a gente já entendeu como é que foram feitas as Big Techs, por que elas têm essa característica de censurar mais os conservadores e a direita, por que eles têm essa característica de censurar pensamentos diferentes, a gente tem que decidir se a gente deixa tudo de lado e vai só para os nossos grupos, ou a gente fica nos nossos grupos, mas também falando para todo mundo ouvir. E olha, pessoalmente, eu acho que eles podem calar a boca de 10, de 100, de 1000, mas eles não podem calar a boca de milhões. E nós somos milhões de vozes para falar a verdade para esse mundo todo. Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, no mundo todo. Nós somos milhões e nós não vamos nos calar. A gente vai ficar nos grupos de Telegram. Vamos usar o Signal. A gente vai falar no Twitter também. Não vamos sair do Facebook. Nós vamos para todas as plataformas. Não vamos abandonar nenhuma. Agora, eles baniram Trump, baniram apoiadores do Trump, taxaram o que ele dizia como fake news, distorceram ideias. Eles vão seguir fazendo isso. Mas a gente não vai desistir. A gente não vai sair nem das plataformas tradicionais e nem das plataformas alternativas. Aliás, eu também estou no Telegram e eu quero convidar vocês também para entrar no meu canal. Seguir todas as redes, seja do Insta, Twitter, Face, Telegram, Signal, todas elas. A gente tem que estar em todos os lugares, porque onde a gente não estiver, vai ter algum vagabundo querendo falar as coisas que a gente não quer que prevaleçam no mundo que a gente vive. Esse mundo é nosso e a gente não vai deixar para eles. A verdadeira tolerância é dar liberdade para as pessoas e não dizer aquilo que elas têm que falar ou o que elas têm que acreditar. E mesmo quando a gente se sente fraco, é bom lembrar da história e da mitologia do Tolkien. Fingolfin feriu um deus 7 vezes. Depois ele caiu. Mas ele mostrou para todo mundo que mesmo um ser aparentemente intocável, com poder absoluto, pode ser ferido. E se for ferido muitas vezes, ele acaba caindo.